Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos a leitura da carta de São Paulo aos Efésios com um belíssimo hino de louvor que eu lhes dizia que a igreja reza esse hino na liturgia das vésperas, aonde o apóstolo louva a Deus pelo mistério que foi revelado em Cristo. E agora ele conclui essa primeira parte da carta aos Efésios com um outro hino. Esse hino, ele começa com uma expressão, por tudo isto. Isto que, pelo fato de que Deus se revelou, que Deus revelou o seu mistério. E então, hoje ele assim vai rezar. Eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe nome. É do Senhor que nós recebemos a nossa essência, a nossa existência. Tudo dele provém. O apóstolo vai fazer uma oração que é trinitária e vai agora falar do Espírito Santo que nos dá força, robustecidos pelo Espírito, e mais na frente, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Essa dimensão trinitária que é evocada pelo apóstolo agora, na conclusão dessa primeira parte, é a Trindade Santíssima que as pessoas divinas se distinguem entre si, mas quando agem em relação à nossa humanidade, age a Trindade, cada um no seu específico, mas é o Pai que, se revelando, faz conhecer o Espírito Santo e o seu Filho, que age em nós, que nos dá a força e que nos dá o amor. E tudo isso para conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. É uma expressão interessante do apóstolo porque a comunidade de Éfeso, como aquelas outras da Ásia Menor, elas estão envolvidas por um modo de pensar, por uma relação cultural que faz valorizar o conhecimento. Lembre-se que os gregos são os pais da filosofia. E então, agora o apóstolo vai dizer assim que este conhecimento que é desejado pelos gregos, ele é ultrapassado pelo amor de Cristo. Ou seja, mais do que o conhecimento vale o amor revelado pelo nosso Deus. E veja que isso nos coloca diante de uma situação que faz refletir. Por quê? A formação que nós hoje priorizamos, pense, por exemplo, as crianças hoje quando vão à escola, elas não têm mais tempo para nada. Nas grandes cidades, as nossas crianças já não têm mais tempo para a família, para a catequese, para a vida de igreja, para estar com os avós, porque a criança é confiada à escola em tempo integral e está ali como uma máquina que deve aprender. Mas o aprendizado, enquanto formação intelectual, nem sempre e quase nunca é uma formação plena da pessoa. Pode fazer uma pessoa terrível, uma pessoa inteligente e sem sentimentos. A formação deve ser ampla e ela deve ser moldada para nós que temos fé a partir do amor que é colocado em nós pela pessoa do Cristo. É Ele que dá sentido à formação intelectual que recebemos, a dimensão do nosso corpo, a dimensão do amor, a dimensão dos sentimentos, enfim, porque tudo isso, todo ser humano deve ser significado, receber um sentido a partir da pessoa de Cristo. O apóstolo tem a coragem, a ousadia de dizer isso no mundo grego, e isso deve ser anunciado e vivido por todos nós, pelas nossas famílias. Se conclui essa oração com uma doxologia. A Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. No Salmo de hoje, o Salmo 32, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Como apóstolos somos chamados a nos alegrarmos no Senhor, a louvá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, da lira de 10 cordas, celebrai-o. Envolvendo os instrumentos de festa, os instrumentos de louvor. Tudo o que ele faz merece fé. Um aceno faço a São Francisco, que é interessante. São Francisco, às vezes, é representado com 2 gravetos na mão, um friccionando sobre o outro como um violino, porque São Francisco, no seu afã de louvar o Senhor,
Ele pegava 2 gravetos e tocava um no outro, como tocando um violino para louvar o Senhor. Então, que é aquela expressão do salmista que chama, e hoje aqui eu estou no meio da comunidade Boa Nova, em Mato Grosso do Sul, e é belo ouvir esses pássaros, faz recordar também São Francisco, que por vezes pedia aos pássaros que eles louvassem o Senhor, às vezes que silenciassem e ele louvava, às vezes se juntavam. Então, nesse prorrompente louvor ao Senhor, que é o Criador de todos nós, as araras estão passando. Mas o desígnio do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Essa evocação do Senhor, que seja louvado de geração em geração, que é também a conclusão da leitura de hoje, por todas as gerações para sempre, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer aos seus discípulos aquilo que nós não somos acostumados a ouvir, então choca, impacta um pouco pensar isso de Jesus. Jesus vai dizer assim, uma série de expressões que são fortes. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Que tipo de fogo? Não é aquele fogo de Elias que destrói uma cidade. Não é o fogo que João quer mandar contra os samaritanos que não acolheram Jesus quando ele está indo para Jerusalém, que identificam Jesus que está indo para Jerusalém e não querem acolher. O fogo que Jesus quer enviar à sua igreja, o fogo que o Senhor diz assim que quer enviar e como gostaria que já tivesse aceso, é o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que aquece o coração, o fogo que purifica, que vai tirando da nossa vida aquilo que não é coerente com o Evangelho, com nosso Senhor Jesus Cristo, que vai purificando. É este fogo que aquece, que ilumina, que purifica, que Ele quer nos deixar. Mas Jesus vai falar também sobre outra coisa. Devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isso se cumpra? O que é esse batismo? É a sua paixão e morte. Jesus, ele vai dizer assim, estou ansioso que isso se cumpra. É preciso que se cumpra esse batismo para que Jesus seja conhecido na sua verdadeira identidade de Messias. Sem o mistério da paixão, morte e ressurreição, nós não temos uma verdadeira imagem de quem é o nosso Deus. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Essa é a imagem de Deus que nos agrada, aquele que traz a paz. Mas ele vai dizer assim, pois, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Qual é essa divisão que Jesus vem trazer? Nos agrada a imagem de um Deus um pouco água com açúcar, que venha trazer a paz, que seja um Deus que anuncie que tudo vai bem, que resolva os nossos problemas. Mas, na verdade, o seguir nosso Senhor Jesus Cristo é aceitar que seremos como Ele, perseguidos por causa da nossa fé. Não podemos e não devemos nos iludir sobre isso. Ou seja, o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vai fazer com que o mundo nos odeie por causa dele. Se ele foi odiado pelo mundo, não queiramos nós ter uma sorte diversa daquela que teve o nosso Senhor. E a comunidade de Lucas está vivendo este problema, que é o problema da divisão dentro da própria família. Por isso Jesus vai dizer, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Porque as famílias se dividiam por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e nós encontramos isso em muitos momentos do Evangelho. Famílias que são divididas, filhos que são abandonados por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, perseveremos, não queiramos aqui ser agradáveis ao mundo. Nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Assim vai dizer o Senhor Jesus. E isso deve dar-nos a ousadia de viver o Evangelho, na certeza que, em sendo de Cristo, o mundo nos odiará. Não devemos pretender ser amado pelo mundo que não amou o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Na antífona de hoje da comunhão, nós assim rezamos: o Filho do Homem veio dar a sua vida para a salvação dos homens. É porque ele veio dar a vida que nós devemos ser encorajados a darmos a vida uns pelos outros, porque assim nós manifestamos que somos de Cristo, capazes de amar-nos como ele nos amou.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.